Fala, Fogão! Nesse primeiro vídeo de uma série de 3 que eu vou publicar aqui no canal, eu vou fazer um raio-x do elenco do Botafogo, posição por posição, setor por setor, para que a gente possa chegar a uma conclusão a respeito daquilo que o Botafogo de fato pode buscar nesse Campeonato Brasileiro. A ideia desse raio-x é ver se o Botafogo vai brigar por vaga na Libertadores direta, ou vai ser pré-Libertadores, ou Sul-Americana, ou brigar contra o rebaixamento. Se você não ficou sabendo, Roger Flores e Paulo Nunes já cravaram lá. Botafogo briga contra o rebaixamento. Mas na minha opinião, é a velha opinião bem padronizada, bem automática. Botafogo e Brasileiro, o que é? Rebaixamento. Sempre falam isso. Mas historicamente, se você avaliar, o Botafogo fica muito mais vezes no meio da tabela, 11º, 19º lugar, do que brigando contra o rebaixamento. É óbvio que a gente não quer o Botafogo no meio da tabela. Eu, como botafoguense, espero que a gente brigue sempre pelas primeiras colocações. Mas, considerando a dificuldade que o Botafogo tem tido aí fora das 4 linhas, tudo que acontece, a gente ficar ali no meio da tabela para um clube que tem a condição financeira do Botafogo já é uma vitória. Vamos torcer que a SA saindo do papel, o futuro do Botafogo seja mais competitivo, tá? Sobre o elenco de 2020, de antemão eu já falo para vocês. Na minha opinião, tem muito mais qualidade que 2018 e 2019. 2019 foi um Deus nos acuda. O time principal era horroroso, não tinha trabalho nenhum ali e o elenco era pior ainda. Então, não tinha como ser outra alternativa se não brigar contra o rebaixamento até o final. Não é o caso de 2020. Temos boas opções no elenco, opções de qualidade, que dão ao Paulo Autuori a variedade necessária para ele fazer um bom trabalho. A gente espera, claro, que o Autuori dê o encaixe tático tão importante para o time do Botafogo. Porque se ele conseguir, o Botafogo, com as peças que tem, não vai nem passar perto de brigar contra o rebaixamento. Essa é a minha opinião antes do Brasileiro começar. A gente não briga contra o rebaixamento, certo? Como é que vai ser esse vídeo aqui, essa série de 3 vídeos? Nesse primeiro, eu vou falar sobre goleiros, laterais e zagueiros. No segundo, sobre volantes e meias. E no terceiro, sobre os pontas e os centroavantes. Então essa vai ser a divisão. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve agora, clica aí em inscrever-se, tá? E ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Porque quando eu publicar o segundo e o terceiro vídeo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo começo, Temos 4 goleiros no Botafogo: Gatito Fernandes, Diego Cavalieri, Saulo e Diego. Esses 2 últimos oriundos da nossa base. Tanto o Saulo quanto o Diego já tiveram a oportunidade de jogar como titular no gol do Botafogo. Mas em nenhum caso a torcida do Botafogo sentiu confiança nos 2 jogadores, certo? A gente vale lembrar, o Saulo jogou mais vezes que o Diego. Se eu não me engano, jogou uma partida. O Saulo jogou mais partidas, mas nenhum deles mostrou aquela segurança necessária. Os 2, inclusive, falharam como titulares. Não é à toa que goleiro geralmente passa a ser titular a partir dos 25 anos. É muito comum isso. 25, 26, 27, 28 anos, o goleiro começa de fato a ser titular. Isso não é à toa, porque é uma posição muito importante e o jogador tem que estar seguro, bem desenvolvido para poder fazer um ótimo trabalho. Como são 2 jogadores jovens, é legal você ter no elenco, Você ter o terceiro e o quarto goleiro vindo da base, porque eles podem aprender com os 2 principais, que é o Gatito e o Cavalieri, e ir se desenvolvendo ali nos treinamentos, observando esses caras mais experientes. Falando sobre Gatito e Diego Cavalieri, são 2 jogadores de ótimo nível. Tem a qualidade de um Jefferson da vida? Não, porque o Jefferson era craque embaixo do gol. Mas são 2 goleiros que emprestam ao gol alvinegro a mesma regularidade. Eventualmente acontece uma falha aqui e outra ali, isso é normal com qualquer goleiro, tá? Mesmo os melhores falham também. Mas se você tiver um em má fase, você tem o outro. Joga a camisa pro alto, quem pegar pode ser titular. No meu entendimento é assim: Cavalieri e Gatito Fernandes têm qualidade muito semelhante. Quem tiver melhor joga e o Botafogo vai estar bem servido. A própria imprensa, que tanto critica o Botafogo, elogia os 2 goleiros que a gente tem no elenco. Então, estamos bem servidos nessa posição. Gatito ou Cavalieri. Quem jogar, passa segurança para o time. E vale lembrar aqui, antes de passar para as laterais, um time que confia no seu goleiro joga mais solto. Quando você não confia no goleiro, você tem medo de perder a bola, tem medo de fazer jogadas, porque a segurança lá atrás é nula. Não é o caso de Gatito e Cavalieri. Isso é muito importante para um time que quer chegar em algum lugar. Falando sobre as laterais, começando pela lateral esquerda. O titular absoluto, naturalmente, é o Vitor Luiz, que foi uma grande contratação do Botafogo. Se você for olhar os laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, o Vitor Luiz, no meu entendimento, está no top 3.
É um jogador que faz muito bem a fase defensiva, não apoia tanto, mas quando chega no ataque tem qualidade para participar do jogo e tem um vigor físico que é digno de nota, né? O Vitor Luiz raramente se machuca e eu espero que isso aconteça novamente. Ele não se machuque e não fique suspenso, porque a nossa reserva da lateral esquerda não transmite a mesma segurança que o titular Vitor Luiz. O reserva imediato do Vitor Luiz hoje é o Danilo Barcelos. E o Danilo Barcelos me passa uma impressão que é tipo a que eu tive com o Bruno Silva, que jogou no Botafogo em 2016 e 2017, na verdade. Em 2016, o Bruno Silva não jogou nada no Botafogo. Quando chegou no final do ano, a torcida queria que ele saísse. Inclusive, ele foi especulado no Vasco na época. A torcida falou, pode levar e tal. 2017 veio e o Bruno Silva teve o melhor ano da carreira dele. Isso é indiscutível. Porque depois que o Bruno Silva saiu do Botafogo, não jogou nada novamente. Se você for pegar o Bruno Silva antes de 2017, é a mesma coisa. O Bruno Silva nunca teve grande destaque na carreira dele em lugar nenhum, só em 2017. O Danilo Barcelos teve esse grande destaque quando ele jogou no América Mineiro. Foi realmente muito bem lá, só que depois que saiu do América Mineiro, nunca mais conseguiu desempenhar aquele futebol que chamou a atenção dos outros clubes. A torcida do Vasco, por exemplo, detesta o Danilo Barcelos. E a nossa torcida, em sua grande maioria, também não gosta do jogador. E isso não é à toa, acontece por algum motivo. Então a nossa reserva imediata do Vitor Luiz não passa a mesma segurança que o Vitor Luiz para a torcida, naturalmente. Então a gente não está tão bem armado ali na lateral. A terceira opção para a lateral esquerda seria o Guilherme Santos, mas vale lembrar que o Autuori disse que agora o Guilherme briga por vaga no meio, mais especificamente aberto pela esquerda. Não à toa, o Guilherme substituiu o Luiz Henrique no primeiro amistoso contra o Fluminense, titular, e depois, no segundo amistoso, ele entrou de novo naquela função. Tá? Então, o Guilherme só vai atuar de lateral se for um caso extremamente necessário. Caso contrário, não é nem opção para a lateral esquerda. A quarta opção na lateral esquerda do Botafogo seria o Lucas Barros, jogador que veio da nossa base. Só que o jogador se lesionou, então nem vou entrar aqui na análise dele, porque ele não deve jogar esse Campeonato Brasileiro. Foi uma lesão grave, né, que vai demorar um tempo aí para ele se recuperar, então não vai entrar aqui nessa avaliação. Olhando lá agora para o outro lado, para a lateral direita, nós temos de titular hoje, na minha opinião, o Barrandegui, que é um jogador que vem evoluindo, a torcida está gostando da evolução do cara, ele está mostrando qualidade, está se soltando no futebol brasileiro. O Barrandegui, inclusive, tem características muito parecidas com a do Vitor Luiz, prioriza a fase defensiva e eventualmente aparece lá no ataque. Vale destacar que o uruguaio mesmo já disse que no Campeonato Uruguaio o técnico não pedia para ele ir ao ataque. Por isso que quando ele chegou ao Botafogo, ele jogou dentro da sua zona de conforto. Vou fazer aqui a fase defensiva e nem vou pisar no campo de ataque, é assim que eu fazia no Uruguai. Só que aqui no Brasil a gente pede pro lateral avançar. E vale destacar, quando ele avançou contra o Fluminense, a assistência do gol do Matheus Babi foi dele, o que demonstra que o uruguaio tem qualidade quando resolve avançar. Vamos torcer pro Barrandegui evoluir cada vez mais, para que a gente possa ter a mesma segurança que tem lá na esquerda, do lado direito. O reserva do Barrandegui provavelmente vai ser o Marcinho, que está voltando de lesão. Marcinho era o titular, hoje não pode ser titular, sinceramente. E como ele está voltando de lesão, de novo no joelho, é uma incógnita. A gente não sabe o que esperar do Marcinho. Na terceira opção entra o Kevin. Talvez seja a terceira opção ou a segunda, vai depender do Autuori. Mas entra o Kevin. Ele que saiu do Grêmio para vir para o Botafogo, na verdade, ele saiu do Grêmio não por questão técnica. O próprio dirigente do Grêmio falou, não, a gente teve que dispensar o Kevin não por questão técnica, porque ele nem jogou pelo Grêmio. A gente teve que fazer isso para enxugar os custos por conta da pandemia. Só que o Kevin, antes de chegar no Grêmio, ele só chegou, na verdade, no Grêmio porque ele se destacou. E como ele teve esse destaque, o Grêmio resolveu fazer essa aposta. Não deu certo para o Grêmio, tomara que dê certo para o Botafogo, que ele possa fazer um bom futebol aqui no Botafogo, possa se desenvolver e dar qualidade ali à lateral direita. O próprio Kevin já falou que ele é um lateral mais ofensivo. E isso é muito interessante, porque o fato dele ter características diferentes da do Barrandegui é bom pro Botafogo. O Autuori pode ter ali um lateral que num jogo ou outro, você coloca o cara, tira o Barrandegui, porque a gente precisa de mais ofensividade, mais agressividade na zona ofensiva. Então isso é legal a gente ter no grupo do Botafogo, jogadores que se complementam enquanto, qualidade, características. Isso é bem legal pro Botafogo. Na lateral direita eu vejo que a gente tem um jogador titular hoje que está crescendo, está em evolução, e duas opções que são melhores do que lá na esquerda, Marcinho e Kevin, tá? Apesar do Marcinho estar voltando de lesão, eu entendo que o Marcinho é melhor do que o Barcelos, por exemplo.
Então eu vejo que a lateral direita, os 3 jogadores se desenvolvendo, a gente está mais protegido do que uma eventual saída do Vitor Luiz ali por suspensão, qualquer motivo. Se o Barcelos entrar, eu não vejo a mesma segurança. Falando agora então do miolo de zaga para fechar essa primeira série. Os 3 jogadores que chamam muita atenção no miolo de zaga do Botafogo é quem? O Benevenuto, naturalmente, né? O Benevenuto é titular absoluto pela direita, não tem nem o que discutir em relação a isso. E na esquerda a gente tem aquela incógnita. Vai jogar o Foster ou vai jogar o Canu? Canu e Benevenuto têm um entrosamento que vem desde a divisão de base. Vale lembrar que os jogadores foram campeões brasileiros na base, né, jogando juntos. E esse entrosamento para a dupla de zaga é muito importante. Agora, o Foster traz experiência. Ele que foi treinado pelo Autuori lá na Bulgária, provavelmente vai assumir essa vaga no lugar do Canu. Mas se o Canu fosse titular, eu acredito que a torcida do Botafogo veria a mesma segurança. Não sei como é que o Foster joga, sinceramente. Acredito que ele tem qualidade, porque o Autuori não é de recomendar jogador. O Autuori dificilmente fica pedindo contrata fulano, contrata Beltrano. Ele não é de fazer isso. Como ele fez, porque o Carlos saiu, acredito que ele tenha trazido um jogador que é da mais alta confiança dele. Ainda mais para a posição de zagueiro, que é tão importante. Então esses 3, Benevenuto, Canu e Foster, na minha opinião, são 3 jogadores que vão dar qualidade e segurança para a zaga do Botafogo. Já as outras 2 opções, que seria o Juan Renato e o Souza, a gente ainda tá naquela, né? O Juan Renato, na verdade, ele é dado como negociável. Então não faz sentido algum ele vir a jogar caso abra uma brecha ali. Vamos combinar que, Canu não pode jogar, Foster não pode jogar. Quem que deve entrar? Na minha opinião, é o Souza. Porque o Juan Renato, que é dado como negociável, se o cara é dado como negociável, ele não pode mais jogar, certo? Isso pra mim é uma regra básica. Então quem teria que entrar é o Souza, que é um garoto da nossa base. Ainda tá cru, não tá na hora dele ainda. É importante ele ficar no grupo do Botafogo esse ano, para poder pegar a experiência, ver como é que é o profissional, treinar com o profissional, para de repente ano que vem ele começar de fato a ter mais minutos dentro de campo. Mas hoje ele só entraria, no meu entendimento, se fosse extremamente necessário. Caso contrário, é Canu, Benevenuto, Foster. Esses 3 aqui que devem revezar. Se for necessário, o Souza vai jogar. Juan Renato, na minha opinião, voltar a jogar depois de ser dado como negociável, não faz sentido algum. Então, se a gente for pegar aqui, né, pegando esses setores, lateral, zaga, goleiro, se a gente for pegar os jogadores de qualidade que a gente tem, eu posso listar aqui quem? Gatito, Diego Cavalieri, 2 goleiros, tamo seguro. Na lateral esquerda, Vitor Luiz. As opções não têm o mesmo nível, tá deixando a desejar ainda. Lateral direita, a gente tem o Barrandegui crescendo, e eu espero que o Uruguai se desenvolva bastante. Se ele chegar a fazer o mesmo nível de futebol do Vitor Luiz, tamo bem seguro nas 2 laterais. Na reserva da lateral direita, Marcinho e Kevin. Ainda não dá para chegar a uma conclusão em relação a Marcinho e Kevin, quem vai ser o reserva imediato, mas acredito que seja mais provável a gente ter mais qualidade no reserva da lateral direita do que no Danilo Barcelos lá na lateral esquerda. Então, lateral direita para mim, que antes era uma incógnita, parece que está começando a se estruturar melhor. Na zaga, 3 jogadores, Canu, Foster, Benevenuto. Então a gente precisaria de pelo menos mais um zagueiro aí de qualidade para a gente ter 2 duplas de zaga ali podendo se revezar, né? Que é o ideal. A gente não vai ter o Juan Renato, que vai ser negociado provavelmente, e o Souza ainda não está maduro o suficiente para ser titular. Então seria importante a gente ter ali mais um zagueiro. Então, para fechar, pelo menos um lateral esquerdo, só que não vai ter, vai ser o Danilo Barcelos mesmo. Na lateral direita acho que agora está arrumado, e na zaga pelo menos um zagueiro. Se a gente trouxer essas 2 peças, um zagueiro ali para compor mais qualidade e um lateral para ser o reserva do Vitor Luiz, mesmo nível de qualidade, a gente vai estar mais seguro nessa zona defensiva. E você, Fogão, o que você pensa desse setor defensivo do Botafogo? A gente está bem protegido, tem opções de qualidade, dá pra gente ficar tranquilo em relação ao Campeonato Brasileiro nesse setor do campo? O que você pensa sobre isso? Concorda com a minha avaliação? Discorda? Deixa a sua opinião, porque aqui o debate é sempre bem-vindo. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. É muito importante que cada vez mais botafoguenses conheçam o canal para que a gente possa enriquecer cada vez mais o debate por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo dessa série. E também nos outros.